Os Estados Unidos da América são, sem dúvida alguma, um país poderoso e super desenvolvido em diversas áreas, tais como a econômica, a tecnológica e a pesquisa aeroespacial, além da cinematográfica e a bélica. Das 8 instituições militares norte-americanas, podemos afirmar que uma delas se destaca em muitos filmes e reportagens, o glorioso United States Marine Corps, o USMC. Os militares ali alistados são conhecidos como Marines ou fuzileiros navais, submetidos a treinamentos considerados como os mais rigorosos e difíceis do mundo. Esta corporação tem como lema 2 frases, uma em latim, Semper Fidelis, que significa sempre fiel, e uma outra que traduzida diz, fuzileiros navais poucos e orgulhosos. Então, claramente este não é um lugar onde seja fácil fazer carreira. Pelo menos não foi para Darren Dion Van, nosso assassino em série do vídeo de hoje. Ele não conseguiu permanecer no corpo de fuzileiros navais mais do que 2 anos. Inclusive, foi desligado dessa corporação por meio de uma dispensa desonrosa, que, conforme sites americanos, é uma dispensa apenas concedida em casos de condenação por uma corte marcial e que envolve o cometimento de crimes graves, como, por exemplo, deserção, agressão sexual ou assassinato. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história de hoje, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo e, se puder, claro, considere se tornar um membro do Insólito. Recados dados, vamos aos fatos. Darren Van nasceu em 21 de março de 1971 e sobre sua infância ou dados familiares nada se sabe. Sua biografia está restrita praticamente às informações de sua vida criminal. Em 1991, com 20 anos de idade, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais, de onde saiu em 1993, como já mencionamos. Ele foi preso em Gary, Indiana, por ameaçar a vida de uma namorada. Ele foi acusado de um outro crime não especificado, mas que o levou à detenção por 3 meses. Então, em 28 de setembro de 2009, ele foi julgado e condenado no Texas por um crime de agressão sexual cometido 2 anos antes, em 2007. Sua pena foi de 5 anos em uma penitenciária estadual, de onde ele foi liberto em 5 de julho de 2013. Antes disso, ele foi casado durante 16 anos com Maria Van, uma mulher 29 anos mais velha do que ele. O pedido de divórcio partiu dela em 2009 e o processo se encerrou em 2011, quando ele ainda estava cumprindo pena. Porém, pouco mais de 1 ano após ele sair da cadeia, ele foi detido em 18 de outubro de 2014, dessa feita pelo assassinato de uma jovem mulher de 19 anos chamada Africa Hardy. Darren estava então com 43 anos de idade e Africa foi sua última vítima. Última? Pois é, meus índios. A última de uma lista de pelo menos 7 mulheres mortas. Contudo, seus crimes podem chegar a um número bem maior. Africa Hardy era uma garota de programa de apenas 19 anos que foi encontrada morta por estrangulamento em um quarto de motel em Hammond, Indiana, uma pacata cidade de 80 mil habitantes. As investigações policiais dos registros telefônicos dela levaram à conexão entre ela e o nosso desonrado ex-fuzileiro naval Darren, possibilitando a sua localização e posterior prisão. Com ele foram encontradas diversas evidências incriminatórias do caso, inclusive o telefone celular da vítima. Então, durante um interrogatório policial, ele confessou não a autoria, mas sim seu suposto envolvimento no assassinato da garota e, surpreendentemente, também disse à polícia que estava implicado em outros homicídios. Teriam sido mais 6 vítimas femininas, o que assim fazia dele um potencial assassino serial, e isso desde o início das diligências policiais. Voltaremos a falar sobre a parte processual dessa história, mas é relevante saber que, supostamente, foi realizado um acordo que o eximiria da pena de morte em troca dele informar a localização desses corpos. O que realmente aconteceu? O
Os cadáveres de todas as vítimas foram encontrados em 5 imóveis abandonados na cidade de Gary, Indiana. E talvez a melhor referência para nós é saber que essa cidade está a 40 quilômetros do centro da conhecida Chicago. Vale também relatar que em 2010, ou seja, 4 anos antes que a polícia investigasse esses assassinatos, pelos quais posteriormente Derry Van respondeu judicialmente, Thomas Rex Hargrove, fundador da ONG Murder Accountability Project, ou MAP, tentou persuadir a polícia de que havia 18 assassinatos semelhantes entre si, apontando então para a atividade de um serial killer na região onde se situa essa cidade. Eram, na verdade, a princípio 15 mortes suspeitas que haviam ocorrido no período de 1980 a 2008. Contudo, quando essa informação foi divulgada, o médico legista da cidade acrescentou mais 3 mortes à lista. Infelizmente, as autoridades locais negaram que houvesse qualquer evidência mostrando que um SK estivesse em ação. E sobre o importante trabalho de Thomas Rex Hargrove, que originalmente atuava como repórter investigativo, já fizemos menção em outro vídeo, ao falarmos sobre um assassino em série brasileiro, conhecido como Maníaco da Torre. Africa Hardy, 19 anos. Sabemos que ela havia se mudado há pouco tempo para Chicago, após terminar o ensino médio. Ela oferecia serviços de acompanhante por meio de uma agência. Foi dessa maneira que Darren marcou um encontro com a moça diretamente no Motel Six, em Hammond, Indiana. Ali, horas depois de ter entrado, ela foi encontrada morta na banheira do quarto. Era 17 de outubro de 2014. Annette Jones, 35 anos. Ela foi vista viva pela última vez em 8 de outubro de 2014. Um intervalo de apenas 9 dias entre a sua morte e a vítima seguinte. Após Darren ser preso, ele levou a polícia a uma casa abandonada na cidade de Gary, onde o corpo dela foi encontrado. Tiara Betty, 28 anos. Crime também cometido em Gary. A vítima saiu de casa para se encontrar com um amigo em 13 de janeiro de 2014, mas nunca voltou. Em relação a essa vítima, existem diversas informações disponíveis. Sua família esperou praticamente 2 semanas para fazer o registro do seu desaparecimento, pois acreditava que a sua ausência seria voluntária em função do seu histórico de dependência química. Diagnosticada como depressiva, bipolar e esquizofrênica, Tiara também era portadora do vírus da AIDS. Assim, por causa da sua vida turbulenta, ela era bem conhecida da justiça local e, inclusive, havia perdido a guarda das 2 filhas mais velhas, que foram encaminhadas para a adoção. Na época em que sumiu, ela aparentava estar emocionalmente bem e fazia esforços para deixar para trás o seu passado, inclusive o tempo que passou presa por tráfico de drogas. Posteriormente à localização do seu corpo, foi possível compreender a última ligação que ela tinha feito para sua mãe, chorando e pedindo socorro no dia do seu desaparecimento. Seu namorado na época viu que algo de muito errado tinha ocorrido quando ela não telefonou nem para falar com o filho de 2 anos e não esteve presente no aniversário de 2 anos do menino. Então, no final de fevereiro, a polícia recebeu uma informação sobre ela estar morta em um prédio abandonado na zona oeste da cidade, mas era impossível vasculhar todos os imóveis vazios. O próprio Marvin Clinton, o namorado da moça, fez buscas em muitas casas e, por fim, 9 meses depois, quando o corpo dela, vítima de homicídio, finalmente foi encontrado em uma casa abandonada, ele e a família de Tiara receberam desculpas da polícia. Felizmente, foi necessário realizar a cremação dos restos mortais da moça, negando assim à sua mãe o consolo do sepultamento que ela queria oferecer para a filha. Christine Williams, 36 anos. Era uma mãe de 4 filhos e empregada na época de sua morte. Desapareceu em fevereiro de 2014. Seu corpo foi encontrado em uma casa abandonada. Tracy Martin, 41 anos, foi dada como desaparecida em 26 de junho de 2014 e seu corpo foi encontrado em uma casa próxima à casa da vítima anterior, ou seja, o corpo estava na mesma rua. Sonia Billingsley, 53 anos, dada como desaparecida em 7 de fevereiro de 2014. Seu corpo foi encontrado também em uma casa abandonada, junto ao corpo de Tanya
Gatlin, 27 anos. Ela estava desaparecida desde janeiro de 2014 e, como vimos, seu corpo foi encontrado também em uma casa abandonada junto com o corpo de Sonia. Vejam bem, sobre essas 7 mortes não existem detalhes forenses, apenas que foram por estrangulamento. As idades variadas, certamente nem todas eram prostitutas. 7 vidas perdidas em um espaço inferior a um ano, entre janeiro e outubro de 2014. Lembrando que ele havia cumprido pena de 5 anos e sido posto em liberdade em junho de 2013. Assim, sem sabermos de nada além das datas, podemos inferir que o tempo em que o Sr. Darren Dion Van passou em reclusão, ele deve ter aproveitado para planejar o mal que faria depois. Recuperação? Zero. 22 de outubro de 2014. Primeira audiência não realizada, pois ele desacatou o juiz. 28 de outubro de 2014. Segunda audiência realizada na prisão, quando ele se declarou inocente da acusação de roubo e 2 acusações de assassinato de Africa Hardy e Annette Jones. 17 de abril de 2015. O julgamento previsto para junho tem a data cancelada e o pedido de sentença de morte é arquivado. Em 22 de junho de 2015, a data do julgamento foi restaurada após o cancelamento do cancelamento. Em 25 de janeiro de 2016, nova data prevista para o julgamento após pedido da defesa. Já em dezembro de 2015, a juíza Diane Ross Boswell se recusou a ouvir o caso. Em 25 de julho de 2016, nova data prevista para o julgamento após o juiz Samuel Capas aceitar o caso. 7 de março de 2016, data de realização do julgamento, quando Darren é acusado do assassinato de 5 vítimas adicionais a Africa Hardy e Annette Jones, com a pena de morte sendo solicitada para cada homicídio. Em 8 de março de 2016, Darren é acusado de estupro e tentativa de homicídio pelo ataque que realizou em fevereiro de 2014, entre os homicídios. Em 8 de março de 2016, Darren é acusado de agressão por atirar uma caixa de urina e fezes em um oficial na prisão, em 24 de fevereiro de 2016. Já em abril de 2016, o juiz Samuel Capas negou o pedido da defesa de separar os casos de assassinato de Annette Jones e Africa Hardy. Já era 5 de agosto de 2016, quando a defesa entrou com uma moção argumentando que a lei de pena de morte de Indiana é inconstitucional. Já em novembro de 2016, o juiz Samuel Capas negou essa moção da suposta inconstitucionalidade da pena de morte do Estado. Então, em janeiro de 2017, um outro juiz do condado decidiu que a defesa poderia apelar dessa última decisão do juiz Samuel Capas. Já era abril de 2017, então a Suprema Corte de Indiana rejeitou o pedido da defesa de ser examinada a constitucionalidade do estatuto, da pena de morte do Estado, antes de ele ir a julgamento. Ainda em abril de 2017, o juiz Samuel Capa definiu que a seleção do júri deveria começar 30 dias antes do julgamento marcado para 12 de março de 2018. Então, em outubro de 2017, o juiz Samuel Capas adiou a seleção do júri e o julgamento. É uma lambança, remarcando esta data para 22 de outubro de 2018. Aí, e no dia 4 de maio de 2018, Darren se declarou culpado de 7 assassinatos e, como parte do acordo de confissão, os promotores retiraram a pena de morte. Em 25 de maio de 2018, Darren foi condenado a 7 sentenças de prisão perpétua simultâneas e sem liberdade condicional. E agora, recentemente, em agosto de 2021, Ben Kubrick, apresentador de um podcast sobre crime, exibiu supostas declarações de Darren Dion Van, nas quais ele afirma ter matado dezenas de mulheres, não só em Chicago, mas também na Califórnia, Carolina do Norte, Texas, Milwaukee, Wisconsin, Minnesota e Detroit, em Michigan. Em relação a esta última e insólita informação, não esqueçam que tivemos reconhecidas 7 mortes cometidas em aproximadamente
11 meses, isso dentro daquele universo potencial de 18 crimes apontados pelo algoritmo. Quem sabe o que mais poderá ser descoberto, né? Em alguns casos, a comutação, de uma pena de morte em prisão perpétua tem também a ver com essa possibilidade de ampliar investigações e resolver crimes antigos. Bem, galera, concluindo, consideramos relevante compartilhar com vocês a decisão de Karen Freeman Wilson, prefeita de Gary à época, de demolir as casas onde as mulheres foram mortas e os seus corpos abandonados. No lugar das casas estão sendo construídos jardins memoriais às vítimas. Segundo ela, a intenção é trazer consolo às famílias pelas perdas irrecuperáveis que sofreram e reafirmar que a cidade não ignora nem vai esquecer o que aconteceu. E assim, com essa constatação de um balaio de gato, que prova que muitas vezes a justiça, o andamento processual de um caso, é parecido em muitos lugares do mundo, muito embora as penas sejam distintas. Espero que tenha apreciado o conteúdo de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.